Tudo bem, meus amigos? Alexandre Magrini passando por aqui para a nossa sexta aula, dando continuidade aos estudos do livro Peça e Será Atendido, escrito por Esther Hicks, na parceria com a família de consciência Abraham Hicks. No livro Peça e Será Atendido, se você já está familiarizado, já assistiu às nossas 5 primeiras aulas, as 4 primeiras aulas, até a primeira metade da 4ª aula aí, eu descrevo a pré-introdução do capítulo, no capítulo 20, falando sobre como mudar a nossa escala de referência emocional para mudarmos assim vibratilmente, de forma consciente, a nossa realidade, oferecendo um sentimento melhor, menos resistente, criando assim uma realidade desejada. Já tivemos as 2 aulas aí, a partir da segunda metade da 4ª aula, falando do primeiro processo, do segundo processo. Antes de mais nada, antes de darmos continuidade, agradeço a sua audiência, a sua inscrição, se já é meu inscrito. Se não é meu inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Comente aqui abaixo o que você tem achado. Aqui no canal Recebendo do Universo, nós falamos de desenvolvimento pessoal e enriquecimento em todas as áreas da vida, usando as leis do universo e comentando sempre aquela ponta a mais aí sobre a lei da atração, que é no qual esse livro também tem grande parte da sua escrita fundamentada para mudar a nossa vida. A lei da atração ganhou popularidade mundial de forma bem mais abrangente com o documentário de Rhonda Byrne em 2006, O Segredo. E dali para cá, a lei da atração tem sido um fenômeno na mente, nos dizeres diários de muitas pessoas. Então vamos aí para o terceiro processo criativo para ajudar você a conquistar seus sonhos, a materializar a sua realidade de forma desejada, segundo os ensinamentos de Abraham Hicks. O processo número 3 chama-se Exercício Criativo. Use esse processo quando quiser se conectar no que é mais importante para você, quando quiser controlar deliberadamente as áreas fundamentais de sua vida, quando quiser aprimorar seu estado de permissão para que mais coisas maravilhosas possam fluir em sua experiência, quando quiser praticar um ponto positivo de atração até ele se tornar um ponto de atração dominante. Escala de valor de referência emocional. Se você ainda não conhece a escala de valor de referência emocional, na primeira aula dessa série sobre o livro Peça e Será Atendido, eu falo sobre isso. É só você entrar aqui no canal, procurar os 22 processos ensinados por Abraham Hicks para conquistar sua realidade desejada, aula 1. Está lá os 22 processos, caso você não tenha o livro. Escala de valor de referência emocional. O processo de exercício criativo lhe trará mais benefício quando seu valor de referência emocional estiver entre, número 1, alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração e, número 5, otimismo. Se você não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de referência de orientação emocional, como eu falei para vocês na primeira aula. Assim que eu for fazendo a leitura, de acordo com o que eu for enxergando a necessidade de parar e comentar, assim vou fazendo. Como a maioria dos demais processos, esse é mais eficaz quando você escreve, mas também funciona quando você joga mentalmente enquanto dirige ou caminha ou quando está sozinho. Sim, à medida que você vai dominando os seus sentimentos, você pode apenas fazer esse processo de exercício criativo da realidade desejada mentalmente, na rua, como ele descreveu aqui, da forma como você bem entender, em casa, no momento que você estiver sozinho, relaxado. Porém, quando você escreve, pelo menos para mim, a impressão que se causa é que se tem mais sentimento sendo gerado, porque você está pensando e colocando cada palavra. E para mim, pelo menos, quando eu escrevo, parece que a coisa se potencializa mais, porque você vai escrevendo e à medida em que escreve, você obrigatoriamente dá mais foco visual para aquilo que você almeja, lembrando sempre que cada visualização que você fizer em relação àquilo que você deseja, você deve fazer de forma consciente, sentindo que é algo que já é real, sentindo uma gratidão genuína por já ter alcançado aquilo. Tá? Não é um sentimento de quem ainda terá, de quem ainda será. Não coloque no futuro, por mais que seja algo a ser conquistado, traga para o agora o mesmo sentimento que você terá quando obtiver essa coisa de fato aqui, como se você já a tivesse.
Isso potencializa muito a criação da sua realidade, do seu desejo, e te coloca num estado muito mais permissivo, muito mais grato, e você tem menos resistência. Você solta o desejo para o universo depois de forma mais fácil. Essa é a impressão que eu tenho, para mim tem funcionado assim, tá bom? Comece pegando 4 folhas de papel e escrevendo no alto de cada uma os seguintes assuntos: meu corpo, minha casa, meus relacionamentos, meu trabalho. Concentre-se no primeiro tópico, meu corpo, e escreva na primeira página: isto é o que desejo em relação ao meu corpo. Se não lhe ocorrer nada, passe à categoria seguinte. Sim, você não é obrigado a descrever necessariamente nessa ordem, se não tiver um pensamento que seja significativo e relevante para você em relação ao tópico a ser escrito. Você pode começar a escrever o processo seguinte à medida que situações onde você deseja experienciar vierem à mente em relação a determinado tópico dessas 4 folhas, você vai escrevendo, mas deve ser algo natural, não deve ser algo que seja assim um fardo. Eu tenho que escrever começando por aqui. Se surgirem ideias em relação ao que você deseja na ordem que ele citou aqui, faça. Mas, por exemplo, se em vez de você pensar em como vai ser no primeiro tópico, que é o corpo, você pensar em algo como a sua casa, que é o segundo tópico, comece escrevendo sobre a casa. Deve ser aquilo que é mais fácil, menos resistente e mais significativo para você no primeiro momento, ok? Isto é o que desejo sobre o meu corpo. Se não lhe ocorrer nada, passa à categoria seguinte. Mas se alguma coisa em relação ao seu corpo lhe vier à mente, escreva o que deseja. Por exemplo, quero voltar ao meu peso ideal. Quero um bom corte de cabelo. Quero comprar belas roupas novas. Quero me sentir forte e saudável. Aqui ele usa a palavra quero. É só para explicar o que você deseja, mas eu gosto de colocar da seguinte maneira: eu tenho um corpo perfeito. Eu tenho uma saúde perfeita, abundante, infinita. Eu tenho boas roupas, eu tenho calçados que me agradam, coisas que fazem com que eu me sinta ainda mais feliz. Colocando no presente como já tem, em primeira pessoa, que quando você afirma ter, você de fato cria com o tempo o sentimento de realmente já possuir aquilo que deseja, e não de quem ainda terá. Agora, concentre-se em cada desejo a respeito do seu corpo e escreva ao lado de cada uma das razões pelas quais as razões pelas quais você deseja. Exemplo: quero voltar ao meu peso ideal porque vou me sentir melhor assim, porque terei mais energia, porque será mais divertido comprar novas roupas. Faça o mesmo em relação aos outros desejos. O processo do exercício criativo vai ajudá-lo a se concentrar nas áreas mais imediatas e importantes da sua experiência. Quando você identifica os 4 assuntos básicos da vida, ocorre uma concentração de energia. Quando faz afirmações de desejo específicas, ativa ainda mais a energia em volta desses assuntos. Quando pensa nas razões pelas quais deseja as coisas, baixa a resistência em relação ao assunto e acrescenta mais clareza ao poder de seus pensamentos. Lembre-se, cada desejo que você experiencia na sua vida, independente de seguir os processos do livro Peça e Será Atendido ou qualquer outro processo criativo que lhe pareça mais fácil e mais agradável, deve ser sentido por você como se já fosse real. Você percebe que tudo isso aqui é um mecanismo que você pode se utilizar para colocar a lei da atração em funcionamento na sua vida de uma forma mais agradável a você, e não de uma forma resistente, de uma forma que gera frustração. A maioria de nós sente dificuldade nas suas realizações porque acaba pensando no porquê não pode ter, no porquê não consegue ter, sendo que o oposto, como Abraham disse aqui, pense nas razões pelas quais você pode ter, nas razões pelas quais isso será benéfico para você, e não pelo que você não pode. Tire o foco do que não pode e pense no porquê você pode. Então, se antes você colocava eu não posso porque é caro, porque é difícil, porque eu estou fora do peso em relação ao corpo, por exemplo, você pode colocar eu me sinto feliz e agradecido agora porque eu tenho um corpo ideal, peso X quilos, tenho força muscular, tenho uma saúde inabalável, porque para mim esse é o jeito mais saudável e amável de se viver, é assim que eu me sinto feliz, eu me sinto completo dessa forma.
ponto e comece a agradecer para gerar o sentimento de desejo realizado. A gratidão, se praticada genuinamente todos os dias, uma hora ela começa a fazer parte de você no piloto automático e você começa a ter mais foco para aquilo que você pode ter, para aquilo que você deseja, acreditando que já o tem e agradecendo como se já o tivesse, do que nas razões pelo que você não pode ter. É como o algoritmo do YouTube. Você está assistindo esse vídeo. Se você foca nos vídeos aqui do canal, o que o algoritmo faz com o tempo? Começa a te recomendar mais vídeos, tanto aqui do canal, quanto de outros canais que têm um conteúdo relevante parecido com o que você está assistindo agora. Por outro lado, se você dá foco às crenças limitantes, ao porquê você não pode, a todo problema que acontece no mundo, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai começar a te recomendar mais vídeos falando sobre guerra, sobre política, sobre desarmonia, sobre economia, tudo para confirmar a frustração que você já está consciente de viver. Comece a ficar consciente de ser abundante, e a abundância fará parte da sua vida à medida em que você der a ela o foco que ela precisa, o foco que ela merece, porque você merece. Você já nasceu abundante, já nasceu rico, só precisa se reconectar com a fonte do todo, com a matriz divina, que é a fonte mestra, para que essa abundância volte a fazer parte da sua vida de forma natural, que é o que você merece. Explicar por que quer em determinados momentos a coisa que você deseja define a essência do que você quer, e o universo sempre faz chegar até você a essência vibrátil do seu desejo. Pense apenas no porquê e deixe de lado quanto tal coisa acontecerá, quando ou quem o ajudará a conseguir. Complete da mesma forma os outros 3 assuntos, cada um em sua página: minha casa, meus relacionamentos, meu trabalho. Inicie com o que você quer em relação a cada um deles. Por exemplo, quero renovar os móveis, quero encontrar um parceiro ou uma parceira em quem possa confiar, quero ir para um departamento de criação da empresa. Depois, tal como fez em relação ao corpo, escreva nas páginas relativas a cada assunto as várias razões pelas quais você a quer. Elas podem ser, entre outras, porque móveis novos vão tornar minha casa mais bonita e agradável, porque acho a confiança em um relacionamento fundamental para a felicidade de um relacionamento, porque acho que no departamento de criação meu talento vai ser mais bem aproveitado. Repita o processo para cada desejo de cada categoria. Esse jogo vai ajudar sua energia a fluir em direção à energia visada nos quatro principais tópicos da sua experiência pessoal. Aconselhamos a jogar uma vez por semana, durante um mês ou mais, pensando e passando 2 ou 3 vezes por mês. Não se esforce para escrever tudo o que deseja em uma relação a cada tópico. Escreva apenas o que lhe vier primeiro à mente, espontaneamente. Tá vendo? É uma fluidez, não deve ser um fardo. Numa relação tem que ficar pensando, que aí você começa a entrar em conflito com a própria mente, começam a surgir pensamentos intrusivos que dizem o porquê você não pode, quando o foco aqui é escrever o porquê você pode e merece. Tá bem? Esse processo simples e fácil vai melhorar e ativar as coisas que são mais importantes para você. Logo começarão a surgir provas de que essa ativação está se dando. Abraham, fale-nos mais sobre o processo do exercício criativo. Como um imã, você atrai pensamentos, pessoas, fatos, circunstâncias, tudo o que existe. À medida que vê as coisas que gostaria que fossem e tal como são, você as atrai de novo modo. Por isso, a melhora ou piora são crescentes. No entanto, a tendência das pessoas é olhar para as coisas tal como são. O processo do exercício criativo vai ajudá-lo a escolher qual tipo de imã você será. Não dependerá mais do que os outros acreditam, querem ou veem a seu respeito, porque você será o poderoso criador intencional de si mesmo e da sua experiência. Bem-vindo ao pequeno planeta Terra. Se tivéssemos falado com você no primeiro dia de vida na sua experiência física, diríamos: bem-vindo ao planeta Terra. Não há nada que você não possa ser, fazer ou ter, porque você é um maravilhoso criador. Vá em frente e atraia a experiência de vida para ajudá-lo a escolher o que deseja.
a maior parte do seu tempo será gasta colhendo dados que o ajudarão a decidir o que se conectar nisso, pois é através dessa concentração que você vai atrair o que deseja. Esse é o processo da criação. Mas não estamos falando com você no primeiro dia da sua experiência física. Já faz tempo que você está aqui. E quase todos vocês se veem não apenas com os próprios olhos, mas através dos olhos alheios. Assim, muitos não estão atualmente como gostariam de estar. No processo do exercício criativo, que é esse processo que estamos estudando aqui hoje, que é o terceiro processo ensinado pelo Abraham, no processo do exercício criativo, você pode alcançar o estado que escolher conscientemente alcançar, o poder do universo, e começar a atrair o objeto do seu desejo, e não aquilo que sente ou pensa ser a sua realidade. Do nosso ponto de vista, há uma grande diferença entre o que existe agora, que você chama de minha realidade, e o que a sua realidade verdadeiramente é. Mesmo que você ocupe um corpo doente, ou que não tenha não tenha a forma, o tamanho ou a vitalidade que escolheu, mesmo que seu estilo de vida não lhe agrade, que seu carro o envergonhe, que seu relacionamento com pessoas que não lhe dão prazer, queremos ajudá-lo a entender que, embora isso pareça constituir sua realidade, não precisa ser assim. O que oferecemos aqui é o processo pelo qual você pode rapidamente, todos os dias, atrair intencionalmente para a sua experiência saúde, vitalidade, prosperidade, intenções positivas e pessoas positivas. Tudo o que constitui a sua visão perfeita e experiência de vida. Aqui o Abraham deixa um outro exemplo de um exercício criativo. Incentivamos você a praticar esse processo diariamente por 15 ou 20 minutos. Será bom ter um lugar para se sentar e escrever, embora tudo possa ser feito mentalmente num local tranquilo, onde possa pensar claramente em tudo o que deseja, de forma a ter pensamentos positivos. Mas faça isso de coração leve. Tá vendo? Como eu disse anteriormente, não deve ser um fardo para você, deve ser algo que você faz com leveza, num estado de plenitude, de relaxamento, de permissão, e não de correria, de pressa, de afobação, de desespero, pelo fato de que, eu preciso fazer isso logo. Não. Faça de todos os três processos que divulgamos até aqui, que foi falado até aqui, que seja algo relevante para você, tranquilo de se fazer, e não um peso, entendeu? Se não te fizer feliz, é uma boa hora para fazer o exercício criativo. No caso, se você não estiver feliz da forma como você está vivendo. Durante o dia, não importa o que esteja fazendo, trabalhando, dedicando-se às tarefas da casa, interagindo com a família e os amigos. Colete dados das coisas que gosta. Pode ser o temperamento alegre de alguém, o carro que desejaria dirigir, o emprego que lhe agrada, a viagem que seu colega vai fazer, seja o que for, grave mentalmente para mais tarde escrever, preparando a imagem do que seria a experiência ideal. Se iniciar a prática do processo se sentindo bem, você levará aspectos específicos da experiência de vida que lhe agradam. Detalhando essas coisas que lhe dão prazer, sua vida vai começar a refletir imagens que você criou no exercício criativo. Essa é uma ferramenta poderosa que vai ajudá-lo a construir uma vida perfeita. Então você percebe? É você levar para o seu inconsciente, para a sua experiência, para a sua criação, coisas que lhe agradem, que você vê outras pessoas fazendo. Eu já falei aqui no canal e vou repetir aqui nesse vídeo. Sentir-se grato, sentir-se feliz genuinamente por ver outra pessoa feliz, seja um familiar, um amigo ou até mesmo um desconhecido, te coloca em estado permissível para receber coisas tão grandiosas quanto. Talvez você não queira viajar para a França, mas pelo simples fato de você conhecer alguém que está indo, exemplo, e você se sentir feliz porque aquela pessoa, aquele amigo, aquele parente está realizando um sonho, você se coloca na frequência de receber
insights do universo, situações e pessoas que lhe ajudem a chegar em um estado onde coisas dessa grandeza possam também acontecer na sua vida. Porque você assume quando entra em estado de gratidão que você já é Deus em forma humana, que você é tão grande, tão poderoso e tão merecedor de conquistar coisas grandes quanto esse amigo, quanto esse parente. Tá bem? Então, esse foi o nosso terceiro processo. Essa foi a nossa sexta aula. Na próxima aula, você já sabe, daremos continuidade aos ensinamentos de Abraham e ao quarto processo. Se gostou do vídeo, clique em curtir, escreva nos comentários o que você achou, se você chegou até aqui, se você já me segue. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Eu te encontro na próxima aula. Um forte abraço e até breve.